Walter, esse mesmo assunto já foi debatido aqui, nesse mesmo espaço, durante o primeiro fórum que foi realizado em 2009, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. De lá para cá, o que é que mudou em termos de praticantes, a quantidade de praticantes no estado de São Paulo ou no Brasil, o número de modalidade de lutas? Eu acredito que o número de praticantes deve ter havido um crescimento, ainda nada muito expressivo, mas contínuo. E as modalidades, eu acho que elas permanecem num número estável, né? Agora, dentro da nossa proposição de reflexão, nós elegemos o foco da discussão dos saberes necessários a essa prática educativa que se constituem as artes marciais, modalidades esportivas de combate e as lutas. Por quê? Porque essas práticas se constituem em manifestações culturais relevantes na nossa sociedade. Há uma promessa que lutas e artes marciais podem se constituírem de uma ferramenta para o desenvolvimento humano, como um projeto educativo. Assim sendo, a partir desta promessa, a discussão da qualidade da formação de instrutores, professores e mestres se torna indispensável. Esse é o foco, essa é a nossa preocupação de problematizar, de discutir a formação desse instrutor, desse educador, que tem uma responsabilidade social perante a sociedade. Agora, na questão dos números ainda, existe um levantamento, dá para se saber, ou é só uma estimativa de quantos são os adeptos, os praticantes? Nós não temos esses números e metodologias que propiciassem um resultado com precisão. A tendência é que há uma permanente exposição da temática das artes marciais, sobretudo na mídia. E isso leva especialmente as crianças e os adolescentes, a se inserirem em programas dessa natureza. Mas nós não temos ainda uma metodologia e dados que possam nos... Walter, ainda naquela questão da defesa pessoal, o uso das artes marciais como instrumento de defesa pessoal, em que medida isso tem até estimulado a violência? É uma questão bastante polêmica, porque no senso comum, inclusive muitas vezes na cinematografia, nós observamos uma exposição dessa relação entre defesa pessoal e artes marciais. Mas pensando um pouco mais profundamente sobre essa problemática, hoje nós temos situações de convivência no cotidiano de alta complexidade, em que pressupor que um conjunto de técnicas corporais daria conta de solucionar problemas dessa natureza seria muito temeroso. Hoje nós precisamos pensar num conceito ampliado de defesa pessoal. Um conceito ampliado de defesa pessoal passa por uma atitude estratégica diante das demandas, dos desafios do cotidiano. Sobretudo, uma orientação para as pessoas que defender-se, antes de mais nada, observar mais atentamente os acontecimentos, os fatos, as relações na convivência humana. Para poder o quê? Para poder prevenir situações de alto potencial de risco à vida. Mais do que aprender um conjunto de técnicas pressupostamente com uma eficiência para a defesa da vida. Não podemos descartar a possibilidade do uso das técnicas numa situação pontual. Mas é mais efetivo, é mais prudente que uma atitude estratégica de prevenção, de antecipação dos problemas, seja passível de ser ensinada e desenvolvida em ambientes educativos, como, por exemplo, as instituições e as academias de artes marciais. Ou seja, a proposta que se pode colocar aqui é em defesa de um conceito ampliado de defesa pessoal. É isso que eu gostaria de sugerir nessa perspectiva. Walter, é muito comum a gente ver nas escolas particulares o ensino de artes marciais, judô, tai chi chuan, enfim, diversas modalidades. E os pais acham isso bacana, mas muitas vezes não têm a exata noção do que aquilo representa, por que o filho está fazendo aquela modalidade, e a escola usa isso, claro, evidentemente, como um diferencial comercial em relação às outras. E às vezes até os profissionais que estão lá para prestar esse tipo de serviço também não estão preparados. Como é que lida com esse tipo de coisa? Isso de fato é uma realidade, os pais não estão entendendo, a coordenação escolar não está entendendo. Acho que cumprimos uma função muito importante de colocar isso em evidência. Por quê? Porque uma boa parte dos sistemas, estilos e modalidades de lutas, artes marciais ou esportes de combate não foram criadas para o universo infantil. Foram criadas a partir do universo adulto e destinada ao universo adulto.
Entretanto, é possível que se faça adaptações necessárias ao universo infantil. Mas para isso, temos que ter em mente que os educadores devem ter critérios para a sistematização desse conhecimento. Ou seja, as artes marciais voltadas para a infância e para a adolescência exigem uma transformação didático-pedagógica. Algumas modalidades incluem técnicas, por exemplo, de estrangulamento, projeções, golpeamentos, que podem levar a nocautes, embora essas talvez não sejam o seu objetivo principal, mas incluem essa possibilidade. Uma vez que isso é posto, o adulto que está na condição de educador ou educadora deve conhecer a natureza, a especificidade dessa modalidade, que é um aspecto, e o outro, as demandas e as necessidades das crianças e dos adolescentes, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista motor, do ponto de vista social e, sobretudo, do ponto de vista afetivo. Essas competências de ter conhecimento na modalidade propriamente dita e ter também conhecimento das características da infância e da adolescência se inserem dentro de uma pedagogia mais apropriada para que as adaptações sejam feitas. As escolas, as famílias e os adultos, dentro das demandas do cotidiano, não têm muito como se apropriar desta reflexão. Por isso, nós temos que nos colocar à disposição para o esclarecimento. Muitas vezes uma escola insere um programa de arte marcial na educação infantil, na pré-escola, sem que tenha um conhecimento apropriado das características daquela modalidade, da procedência e da formação daquele instrutor ou professor. Então, as escolas, as famílias, precisam se inteirar das características e das possibilidades da pedagogia que aquele adulto está trazendo.